Boa noite, povo de Deus, que bênção, que bom ter você aqui. Olha, hoje nós vamos para a nossa segunda aula deste módulo Epístolas Gerais. Esse é o terceiro módulo do nosso curso, Formação Médio em Teologia, com duração de 2 anos. E eu tenho certeza que hoje, assim como na aula passada, você será extremamente edificado, você será extremamente abençoado, viu? Estou muito feliz, muito contente, primeiro pelo privilégio, pela liberdade que temos em Deus para cultuarmos, para adorarmos e para crescermos em graça e em comunhão com Deus. Tá bom, querido? Olha, como foi pedido para você lá no nosso grupo que para esta aula era necessário que você lesse as epístolas aí, pelo menos a primeira e a segunda epístola do apóstolo Pedro, né? Vamos ver se a gente consegue ir além dessas aulas, tá? Dessas 2 epístolas, aliás, né? O importante não é a gente ter pressa, o importante é a gente estar em movimento, e o importante também é nós conseguirmos entregar o nosso melhor. O mais importante é a gente conseguir entregar o nosso conteúdo e que você receba também esse conteúdo e seja extremamente abençoado, tá bom? Muito obrigado por mais um dia estarmos juntos. Nós temos aí uma jornada em direção ao crescimento. Eu me sinto feliz em poder compartilhar, em poder fazer parte dessa sua jornada, querido. Olha, hoje, por exemplo, eu tenho uma consideração muito grande pelos pastores que foram meus professores, não é? Então, para mim, foi uma honra hoje sentar com alguns deles lado a lado para ministrar no mesmo evento. Isso é muito importante. Eu espero que um dia você esteja aqui no nosso Instituto Bíblico, sendo um dos nossos professores, porque a nossa visão, querido, é para que chegue um tempo que a gente tenha aula todos os dias, não apenas o pastor G dando aula, mas com vários professores de qualquer lugar. Amém? Então você pode fazer parte sim da nossa equipe. É só você não desistir, é só você continuar avançando, é só você continuar estudando, é só você se manter focado, tá bom? Amém? Olha que bênção, que bom, que privilégio, né? Nós temos de poder estudar a Bíblia do conforto do nosso lar, do conforto da nossa casa, através de um celular, através de um tablet, de um notebook, de um computador. Você pode jogar a aula, né, dependendo, na televisão e assistir com toda a sua família. Isso é muito bom. Isso é um privilégio que poucas pessoas têm e nós temos. Nós podemos sim estudar. Nós podemos sim buscar a Deus do nosso lar, da nossa casa. Isso não tem preço. Isso ninguém paga, né, irmãos? Olha o privilégio que nós temos. Então aproveita essa aula para você crescer, para você se desenvolver, para você viver de forma extraordinária para Deus, para você dar o seu melhor. Guarde cada apostila, cada material, encaderne e guarda para você fazer os seus estudos. Você tem, olha, irmãos, quando você terminar esse curso, você tem material para mais de 2 anos de estudo, de treinamento aí na sua igreja. Eu tenho certeza que você vai ser útil ainda mais no reino de Deus. Você já é útil, Deus vai poder contar com você ainda mais, tá bom? Hoje nós vamos começar aqui na primeira epístola de Pedro, e eu já vou deixar a minha Bíblia aberta aqui na primeira epístola do apóstolo Pedro, né? Já vou logo adiantando também que Pedro escreveu 2 epístolas, né? Então vamos lá. Essa epístola, a primeira epístola de Pedro, ela nos oferece uma ilustração esplêndida de como Pedro cumpriu a missão que lhe foi dada pelo Senhor. Olha o que Jesus disse a Pedro, irmãos. Preste atenção na palavra de Jesus. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Essa foi uma recomendação que Jesus fez ao seu apóstolo. Tu, Pedro, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Então, eu quero só abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte, que é possível que você esteja aqui, que há pessoas que estejam na igreja há tanto tempo, mas que ainda não se converteram. Pedro já estava há 3 anos caminhando com Jesus, sendo amigo de Jesus, recebendo o ensinamento de Jesus, e Jesus fala assim: Pedro, quando tu te converter,
fortalece a teus irmãos. Ele ainda não estava plenamente convertido, ele gostava do movimento, ele gostava de ouvir as palavras de Jesus, ele gostava de estar com Cristo, mas ainda lhe faltava algo. Espero que você não seja um desses, sabe, irmão? Que a gente de fato esteja convertido, não é? Que de fato a nossa estada no Senhor, no caminho da fé, no caminho do Evangelho, venha nos fortalecer, venha nos transformar, venha nos converter, para que de fato possamos entender qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade do Pai. Amém, querido? Olha só. Purificado e confirmado por meio do sofrimento e amadurecido pela experiência. Agora, Pedro podia cumprir, pronunciar palavras de encorajamento aos seus irmãos e cumprir a ordem do Senhor. Então Pedro ele envia essa epístola para alguns grupos de cristãos que estavam passando por duras provas. Irmãos, se você acha que hoje você está passando provação, você não tem noção. Eu acredito que a gente não passe 1% do que os cristãos do primeiro século passaram. As lutas, a maioria deles, irmãos, deram a vida em favor do Evangelho, perderam a vida pelo Evangelho, perderam a vida pelo nome do Senhor Jesus. Sabe, a nossa luta, querido, muita gente luta, sabe com o quê? Com desemprego, com finanças, problemas dentro do casamento, a igreja que não cresce. Essa é a nossa luta, irmãos. A luta deles era para permanecerem vivos e continuar pregando o Evangelho. A luta deles era para não serem queimados. As lutas deles era para não serem jogados junto com os leões dentro da arena. Essa era a luta deles. A nossa hoje é tranquila demais. A gente está preocupado se a gente vai para a igreja ou não, sabe? Então nem se compara, amém? Então muitas das lições que Pedro aprendeu de Cristo, ele fez saber aos seus leitores, ele compartilhou a sua vida. Aqueles a quem esta epístola foi dirigida, estava passando por tempos de provação. Assim Pedro os anima, demonstrando que tudo quanto era necessário para ter força, caráter e coragem havia sido provido pela graça de Deus. Amém? Olha só o capítulo 5, versículo 10. Pedro diz assim: ora, o Deus de toda graça, em que Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e consolidar e fundamentar. Então Pedro, ele está dizendo o quê? Que Deus, ele é o Deus de toda a graça, cuja mensagem ao seu povo é: a minha graça é suficiente. O tema da epístola, da primeira epístola de Pedro, pode ser a suficiência da graça divina e a sua aplicação prática com relação à vida cristã e para suportar a prova e o sofrimento. A suficiência da graça divina e a sua aplicação prática com relação à vida cristã e para suportar a prova e o sofrimento. Então aqui nós teríamos o tema central da primeira epístola de Pedro. Amém? Amém, querido? Em nome de Jesus. Olha que bênção. Então vamos lá. Deixa eu ir. Olha, se você tiver mais de um pincel, vai seguindo o que eu estou marcando aqui, que fica fácil depois, para que você entenda. Deixa eu só voltar aqui, porque a introdução eu não fiz ainda. Ok, agora tá bonita. Tem que ser organizado, viu, irmão? É aquilo que eu falo. Olha só, aparentemente a questão da autoria de 1 Pedro, ela é muito simples, não há confusão em torno disso, não há dúvidas também em torno disso, porque logo de início da carta, ele já lemos o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele já se identificou: eu sou Pedro e sou o apóstolo de Jesus. Conforme o costume da época, começava-se uma carta dizendo-se o nome
e a quem se estava escrevendo. Então é por isso que, se você pegar todas as epístolas do Novo Testamento, a maioria delas, se não todas elas, né? Eu não sei se deve ter alguma outra, mas eu não me recordo se tem. Todas elas, aí digamos que 99%, elas começam com o autor se apresentando e depois ele já colocava o destinatário da epístola, a pessoa que iria receber aquela epístola, tá bom? Então Pedro começa assim, olha: Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos eleitos que são forasteiros na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, logo no início, nós temos a apresentação e Pedro já deixa claro para quem iria a sua epístola. Então, 1 Pedro apresenta-se, então, apresenta-se como tendo sido escrita pelo apóstolo do Senhor, pelo conhecido. Agora nós vamos ver aqui alguns argumentos contra a autoria petrina. Ah, pastor, e teve? Teve, sempre tem, irmãos. E nós sempre, como eu já falei na aula passada, né? Nós sempre vamos colocar aqui os pós e os contras, tá bom? Para que você tenha base, para que você saiba aonde pisar e para que você, acima de tudo, também entenda por que essa designação de autoria ao apóstolo Pedro foi de fato confirmada. Olha só, 1 Pedro foi escrita no grego bastante culto, né? Então, isso aqui são os argumentos contrários à autoria de Pedro, tá bom? Então, quem argumenta contra diz que foi escrito em um grego bastante culto, e Pedro não era tão culto assim, né? Você vê que Pedro era meio grosseiro. Revelando por parte de quem a escreveu um bom domínio dessa língua. Pedro era um homem pescador da Galileia, das margens. Então, aqui, irmão. Pedro era um homem pescador da Galileia, das margens do rio aqui, e judeu. Como poderia ele ser tão bom no grego? Então, isso são argumentos que não concordam com a autoria de Pedro. Ademais, em Atos capítulo 4, versículo 13, ele, junto com João, é chamado de homem iletrado e inculto, ok? Você lembra dessa passagem, desse episódio? Vamos lá, então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Versículo 13, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ou seja, eles não sabiam ler e também não tinham uma boa cultura. Olha só, poderia esse Pedro ser o mesmo que aqui está escrevendo uma carta em bom e fluente grego? Mostrando aqui ali detalhes retóricos que indicam alguém bastante capaz no uso da língua grega. Foi utilizado na escrita um grego polido, culto da alta sociedade. Na epístola de Pedro encontramos o quê? 36 termos utilizados. Não se acha nenhum outro clássico da época. Ok? Então vamos lá, argumento 2. 1 Pedro estaria pressupondo a teologia paulina. O que está defendendo o quê? Que está mais no estilo dos escritos de Paulo, viu? Ou seja, parece mais que o autor é um dos discípulos de Paulo do que o apóstolo Pedro. Homem de uma tradição independente que não precisaria estar modelando o seu ensino pelo de Paulo. Por exemplo, no que Gálatas nos fala de certas diferenças do ponto de vista ou prática entre os dois, né? Lá em Gálatas mostra que Paulo teve um certo desentendimento com o apóstolo Pedro por causa de alguns costumes. Esse
é um argumento que está sendo usado aqui, viu? Olha só, Gálatas 2 nos fala de certas diferenças de pontos de vista ou prática entre os dois. Tais dificuldades se dissipam quando em 1 Pedro capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12 diz assim: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, mas escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Ok? Silvano, de 1 Tessalonicenses, olha só, vamos ver lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, fala de Silvano. Olha só. Paulo e Silvano e Timóteo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 também fala. 2 Tessalonicenses, Paulo e Silvano. Eu já li, foi o segundo, agora eu vou ler o primeiro, viu, irmão? Paulo e Silvano, ok? E aí nós temos também, olha só, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. E Silas, de Atos, capítulo 15, versículo 18, é o mesmo que auxiliou Paulo na elaboração desta epístola. Então, esse autor, esses teólogos que discutiram e dissertaram sobre isso, eles afirmam que quem escreveu para eles, por causa dessas poucas referências que nós estamos vendo, eles defendem que foi algum dos discípulos de Paulo que escreveu e não Pedro. Agora, por que um discípulo iria mentir se passando por outra pessoa? Por que ele não falou, sou Silvano, discípulo de Paulo? Olha só. Agora nós vamos ver aqui a questão do autor, porque não pode você sair desta aula com dúvida, amém? Pedro, no grego, pedra, o que é equivalente em aramaico a Cefas, tinha um irmão também discípulo, por nome André. Você lembra desse irmão? E eram pescadores de profissão. Lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 18, diz assim: e Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Amém? O que nós sabemos mais sobre Pedro? Que ele era casado. Porém, não sabemos quem era sua esposa, a Bíblia não relata o nome da sua esposa. O que nós sabemos sobre a esposa dele? Que ela foi curada, recebeu uma cura de Jesus. Olha só Mateus 8,14. Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre. Aliás, foi a sogra de Pedro que foi curada. Então, nós sabemos o quê? Que que a sogra de Pedro morava junto com ele. Sabemos que Pedro tinha um irmão que morava com a sogra. Sabemos que ele residia também em Cafarnaum. De acordo com Marcos, capítulo 1, nós vamos ler aqui para você. Marcos, capítulo 1, versículos de 21 ao 29. Vamos lá, irmão, vamos ver se de fato está correto isso aí. Marcos, capítulo 1, 21 ao 29. E diz assim a palavra do Senhor. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. Maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Até onde, irmão? Até o 29. Tá, então vou logo para o 29, irmãos. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Tá bom? Então os irmãos também moravam juntos, ok? O contexto que lemos antes
é só para mostrar que Jesus estava pregando em Cafarnaum. Quando termina a pregação, ele vai direto para a casa de Pedro e de André, ok? Dos dois irmãos. Olha só, em Atos, o que nós sabemos mais de Pedro? Que ele era um homem impulsivo. Mateus 14, 28. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então Pedro, ele era louco, ele não pensava muito. Pedro era indouto. O que é indouto? Não doutor, não tão inteligente. Atos capítulo 4, versículo 13, aquele versículo que nós já lemos. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiraram e reconheceram que haviam ele estado com Jesus. Pedro era um homem sincero. Dá para você, não só com essa parte da aula, dá para você preparar um estudo falando sobre a biografia do apóstolo Pedro, as qualidades, a característica de Pedro e aplicar na sua vida e na vida da igreja. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7 vezes? Entende isso? Pedro, ele não era falso, ele não escondia o que estava pensando, ele agia muito também no imprevisto, irmãos. Agora vamos lá, outra característica de Pedro. Pedro demonstra até mesmo por esse temperamento, ele demonstra o quê? Lealdade. João capítulo 6, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro era corajoso. João 18, 10. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Pedro falava muitas coisas sem pensar. João 13, deixa eu abrir aqui para você. João 13, vamos ver lá como é que era o nosso irmão Pedro. João 13, versículo 6 ao 10. Olha só. Jesus falando, né? Vós me chamais o mestre e o Senhor e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Irmão, eu comecei no versículo errado, não, foi mal. É a partir do versículo 6, queridos, desculpa. Aproximou-se, pois, de Pedro, e este lhe disse: Senhor, se tu me lavas os pés a mim, respondeu Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois? Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro era meio louco, ele falava muita coisa sem pensar, mas esse desejo de Pedro mostra o quê, irmãos? Que ele queria muito ter parte com Jesus, porque a partir do momento que Jesus falou assim, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Pedro disse: Senhor, não só os pés, as mãos e a cabeça também, porque eu sou totalmente teu. Então, olha só, Pedro, ele foi o quê? Martirizado na época de Nero. Segundo a tradição cristã, ele fora crucificado de cabeça para baixo
por uma opção própria, pois achava que não era digno de ter sido crucificado igual a Jesus. Quando Pedro já estava velhinho, já condenado à morte, ele, segundo a história da igreja, a tradição cristã também, a igreja se reuniu e falou assim: Pedro, você precisa fugir de Roma, você tem que sair de Roma, de madrugada pega essas coisas e vai embora, porque o imperador Nero vai mandar matar você. E se você for morto, Pedro, como que nós vamos ficar? Quem é que vai... só voltar aqui para carregar, irmãos. Quem é que vai pregar para nós o evangelho? Quem é que vai nos ensinar, sabe? Então, a tradição diz que Pedro concordou com o pedido da igreja e decidiu fugir de Roma de madrugada. E quando ele vai passando pelos portões da cidade, de madrugada saindo, ele tem uma visão. E naquela visão ele encontra Jesus, que estava entrando na cidade. E aí ele olha para Jesus, ele está saindo e Jesus está entrando. E aí ele fala: meu Senhor, para onde tu vais? E Jesus olha para ele e responde: eu estou indo para ser crucificado mais uma vez. E Pedro, naquele momento, ele teve o discernimento da visão e ele entendeu que Jesus estava falando aquilo de fato, porque ele estava fugindo. E aí Pedro volta e fica. Então ele é condenado à morte por crucificação. E na hora que os guardas vão crucificá-lo, ele chama o guarda e fala assim: eu tenho um último pedido a fazer. E o guarda: pois não, qual é? Ele falou: olha, por favor, eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Me crucifique de cabeça para baixo. E aí ele foi crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo, porque ele se achou indigno, não é? Vamos lá. A data da escrita dessa epístola, desta carta. Provavelmente essa carta tenha sido escrita por volta do ano 62. Assim, irmão, porque não dá para dizer... Não dá para ter uma ideia exata do ano, mas então é aproximada. Então fica entre os anos 62 e 64 do domínio cristão, o ano Domini, devido que as grandes perseguições da época. Todas essas datas, elas são definidas de acordo com a tradição. Não foi só que alguém falou: não, acho que foi por isso. Não, eles olharam o acontecimento da época, eles olharam o que cada autor, no caso, colocou na sua epístola, o que ele se referiu do que estava acontecendo. Então, baseada nesses dados, é feito-se uma pesquisa através da arqueologia bíblica para definir aproximadamente os anos em que um determinado livro foi escrito, tá bom? Então não é algo assim. Por quê? Em 62 ocorreu o martírio de Tiago, causando assim a separação entre o cristianismo e o judaísmo, abrindo caminho a tempestades de perseguições. 2 anos depois, em 64, do domínio cristão, AD, o cristianismo foi considerado ilegal e nessa época Nero os acusa dos incêndios, dos incendiários. Nero foi um imperador muito mau, ele mandava tocar fogo nas próprias cidades, né, vilas romanas, e acusava os cristãos de o fazer. Por quê? A intenção dele era levantar o povo, a sociedade inteira contra os cristãos, e ele, de certa forma, conseguiu. Por isso que houve muitas perseguições. E você vê que Pedro, ele escreve para trazer essa esperança na vida da igreja, para trazer essa esperança na vida dos irmãos. Amém, querido? Olha, e aí nós temos o que aqui? O propósito dessa carta, o propósito dessa epístola, querido. Evidentemente foi escrito com duplo propósito. Deixa eu marcar aqui para você. Não quero essa cor, senão vai ficar feio. Vamos realçar aqui. Ela tinha um duplo propósito, essa epístola. Primeiro, vamos lá. Muitos crentes primitivos chegaram a pensar que Paulo e Pedro esboçavam diferentes ideias sobre os fundamentos da fé cristã. Para discutir esses maus pensamentos, é que Pedro a escreveu e a remeteu juntamente por um companheiro de Paulo às igrejas asiáticas.
Então eles já sabem o quê? Que Pedro não se batia muito com Paulo. Então Pedro escreve essa carta e pede que um dos companheiros de Paulo entregue a epístola. Leve a epístola, que foi quem? Silvano, que era um dos parceiros, alguém que servia ao apóstolo Paulo. Então, amado, olha só, preste atenção. O ponto 2. Outro propósito do escritor foi o quê? De animar e fortalecer os judeus convertidos. Você lembra do pedido que Jesus fez para ele? Tu, pois, Pedro, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Pedro, ele está aqui tanto tempo depois cumprindo a missão de Deus. Irmãos, eu quero declarar na tua vida que você vai cumprir toda a missão que o Senhor te entregou, ainda que demore. Sabe, tantos anos depois, Pedro está cumprindo o propósito, porque há propósito que leva tempo, não se preocupa. Você foi chamado e você vai cumprir em nome de Jesus todo o propósito de Deus para a sua vida, para a sua história, para a sua geração, para o seu tempo. Você não vai partir sem cumprir o propósito. Amém? Posso ouvir um amém aí, querido, em nome de Jesus? Olha, os quais, a essa altura, os irmãos, estavam passando por 2 provações e enfrentavam amargas perseguições. Assim, querido, fazendo, Pedro cumpriu o ministério que o Senhor Jesus lhe havia incumbido lá em Lucas. Olha aqui, ó, Simão, Simão, olha o que Jesus está dizendo para Pedro. Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Olha, se você quer de fato fazer a diferença na vida de alguém, sabe o que você precisa? Conversão. Precisa primeiro se converter, para então fortalecer aos teus irmãos. Se você não se converter, fica difícil fazer a obra do reino de Deus. Fica difícil fazer a obra do Senhor. Amém? Então nós vamos já aqui entrar agora na parte que fala sobre o conteúdo da epístola. Esta é essencialmente a epístola da esperança viva, fundada na ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo dentre os mortos. Querido, olha, é portadora essa carta, tá? Ela é portadora de uma herança gloriosa, descrita como incorruptível, incontaminada. Pedro coloca esses pensamentos acerca da viva esperança e da herança gloriosa no princípio de sua carta, para encorajar seus companheiros de fé com as consolações do Evangelho, a fim de que permaneçam firmes no dia da prova de fogo, suportando pacientemente sobre as perseguições, aflições e tentações. Amém? Vamos fazer então uma análise aqui, bem rapidinho, então, dessa epístola. Eu vou lá abrir agora aqui a primeira epístola de Pedro. Então nós temos aqui, olha, a grande salvação, que vai do capítulo 1, versículos 1 ao 13, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa
alma. Amém? Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, manifestavam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Então nós temos aqui o quê? Aqui a salvação não é somente uma bênção presente, por meio da qual recebemos perdão. Deixa eu destacar aqui. Recebemos o quê? Olha só, perdão, justificação, santificação e outros dons divinos. Atingirá o quê? Sua plenitude somente quando formos apresentados sem defeito diante do trono, feitos semelhantes a Cristo. Nós estamos aqui sendo preparados para aquele grande dia. Aí Pedro afirma o quê? Que tal salvação, em seu sentido mais amplo, está preparada agora e aguarda sua manifestação no último tempo. É o que ele fala no versículo 5, olha só. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O que nós estamos vivendo hoje ainda não está completo, ainda não está pleno, mas tem algo guardado que será revelado aos salvos no último tempo. Essa salvação gloriosa que, pela graça, é nossa através de sofrimento e provas, nos leva ao gozo inefável e glorioso eternamente. Amém? Então, querido, olha, aqui nós temos do capítulo 1, versículo 4, nós temos que um convite à santidade. Olha o que Pedro diz. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros. Capítulo 2, versículo 10, ele diz: vós que antes ereis povo, não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então nós temos aqui um convite. O convite para a santidade é necessariamente um convite também para obediência, porque para vivermos em santidade é necessário o quê? Obedecermos a Deus. Pedro emprega nessa epístola a palavra obediência algumas vezes. O primeiro dever do homem sempre foi o quê? Obedecer a Deus, guardando-lhes os mandamentos e fazendo-lhe a sua vontade. Cristo, em seus ensinos, também deu ênfase a isso, a obediência a Deus, de forma constante. Aí nós temos o quê? Que essa exortação de Pedro, ela vem reforçada por uma citação de Levítico. Olha só, quer ver lá o que Pedro cita? Levítico capítulo 11, versículo 44, diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastem sobre a terra. Então Pedro, ele cita Levítico, cujo livro, a palavra-chave é santidade. O sentido fundamental da palavra santo é separado. É isso que a palavra santo significa, separado. Retirado do uso ordinário e posto à parte para uso sagrado. Amém, querido? Olha, é isso que nós somos. Separados do uso extraordinário, somos separados para uso sagrado, para o uso exclusivo no reino do Senhor. Aqui que nós temos também na epístola de Pedro, querido.
os deveres cristãos. Olha só, ele diz o seguinte: havendo tratado de Pedro, havendo tratado dos privilégios essenciais que lhes pertenciam como cristão, Pedro passa agora a esboçar alguns princípios que devem governar a vida deles, sabe, como membros da comunidade e que agora fazem parte. E esses mesmos princípios que eram para governar a vida daqueles primeiros cristãos servem também para governar a nossa. Amém? Olha, deve manifestar esse comportamento conveniente, submetendo-se às autoridades. Surge então o quê? A questão: até onde o cristão está obrigado a obedecer às ordens das autoridades? São perguntas. Então vamos lá respondê-las de acordo com a Bíblia. Submissão às autoridades. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como os peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que fala contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então Pedro, irmãos, ele está falando aqui, olha, de autoridades civis e também de autoridades superiores. O que nós devemos ter? Boa conduta no lar, como comportar dentro da nossa casa. Capítulo 3, versículos de 1 ao 7, olha o que Pedro diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ele está mostrando o que Deus valoriza. Ele falou para a mulher, agora está falando aos homens. Pois foi assim que se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. E ele diz agora: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa esposa, para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro, ele trata aqui, querido, de deveres, de responsabilidades dentro do lar, tanto das mulheres quanto dos homens. E o que nós precisamos entender? Que as mulheres, segundo Pedro, não são inferiores aos homens, apenas têm funções diferentes dentro da família. Amém? É isso que precisa ficar claro, porque às vezes, quando nós falamos sobre isso, isso não fica claro dentro da igreja. A mulher, ela não é inferior ao homem. A Bíblia nunca falou isso, irmãos. Então, olha só, olha o que Pedro está dizendo, irmãos, aqui. Ele definiu funções dentro do lar. Dentro do lar eu tenho uma função e a minha esposa tem outra, você tem uma função e a sua esposa tem outra, mas de forma alguma ela é inferior a mim. Entende isso? Pedro fala assim, porque vós sois igualmente, sabe, juntamente, igual.
O que é que nós somos de forma igual? Herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A partir do momento que nós não cumprimos os princípios de Deus, as orações, tanto do homem quanto da mulher, são interrompidas. Interrompida o quê? Porque você briga, porque você... Sabe, como é que você vai orar brigado? Então aqui ele já falou o quê? Do poste da esposa, do amor fraternal, é o texto, né? Vamos lá ver do amor fraternal, irmãos, versículo de 8 ao 22. Eu não vou ler tudo, senão vai ficar muito grande. Mas ele fala assim, ó, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Amém? Olha só, querido, ele diz assim, ó, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, dolo é maligno. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, se você quer ter as suas orações respondidas, quer que os olhos, que os ouvidos do Senhor estejam atentos à sua súplica, seja justo, seja íntegro, seja reto, amém? O amor fraternal ele precisa ser manifestado até entre os inimigos. Olha o versículo 16, Pedro diz assim, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Você vai se comportar de tal maneira que os seus inimigos que falam mal de você, eles serão o quê? Envergonhados, porque eles vão estar falando mal e você vai estar fazendo bem, e você vai estar fazendo o que é correto. Amém, querido? Olha, eu vou te dar um exemplo que eu li em um livro esses dias, um exemplo real, né, de um pastor aqui do Brasil. Ele diz que ele é um pastor que viaja muito para suas conferências, e ele morava em um apartamento, e as garagens, né, no subsolo bem apertadinha, e próximo da garagem dele havia a garagem de um outro morador. Só que a garagem do outro morador era difícil para entrar porque tinha uma coluna quase no meio, então o cara tinha que fazer um zigue-zague com o carro para poder entrar na garagem e não bater o carro. E como ele saía muito, o cara chegava e colocava na garagem dele o carro. Ele disse que chegava várias vezes de noite, o carro do vizinho estava estacionado na garagem dele. Um dia ele chegou 3 da manhã, cansado, depois de um voo longo. Ele fala, cara, não é possível. Ele disse que a vontade dele era de ir lá e acordar ele e fazer ele vir tirar o carro e dizer, olha, eu vou te processar porque eu estou no meu direito, você está usando aí a minha garagem. E ele se acalmou, falou, não é assim que um cristão age, não é assim que eu escrevo ou que eu ensino nas minhas conferências. E aí ele subiu, deixou o carro dele lá, estacionado na garagem do irmão, né, do vizinho, do irmão não, do vizinho. Aí ele subiu, dormiu, de manhã cedo ele levantou cedinho, pegou um balde com água, veio na garagem, lavou o carro do vizinho que estava na garagem dele e escreveu um bilhete. Meu querido, eu acabei de limpar o seu carro, né, e você está estacionado aqui na minha garagem. Há alguma coisa que eu possa fazer para melhorar a sua vida? Irmãos, ele disse que nunca mais aquele vizinho estacionou na garagem dele. E todas as reuniões do condomínio, o vizinho sempre era do lado dele. Ele ganhou a pessoa, sem dar uma palavra, só com uma ação. O cara ficou envergonhado. É isso que Pedro está dizendo. E aqui no capítulo 5, versículos de 1 a 9, Pedro ele vai falar sobre o quê? O ofício pastoral. Vamos ver? De 1 a 9, ele fala assim, olha, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles,
e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Amém? Pastorear com amor, com cuidado, com dedicação. Olha o versículo 2, irmãos. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós no Senhor, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, com amor. Não é por obrigação, irmão. Não é para que você faça isso chorando. Não é para que você faça isso na agonia. Não, não. É para que você faça isso, querido, com amor, com prazer. Amém? Então nós fechamos aqui a primeira epístola de Pedro e nós vamos agora para a segunda epístola antes de nós fecharmos essa aula, tá bom? Olha só, a primeira epístola de Pedro trata do perigo fora da igreja, que era o que naquela época? As perseguições. A segunda epístola, entretanto, ela trata do perigo dentro da igreja. Qual o perigo? Hoje nós vivemos isso aqui, olha, a falsa doutrina. Hoje o maior perigo dos cristãos está dentro da igreja, não fora. Não há perseguição mundana. O maior perigo hoje, o diabo hoje ele está atacando antes era de fora para dentro, hoje é de dentro para fora. Por quê? São os falsos ensinamentos. Porque muitas vezes você está sendo firmado em uma palavra, em uma doutrina que não corresponde com a verdade de Deus, com a verdade da palavra e nem com a verdade do evangelho. Ou seja, a primeira epístola foi escrita para animar, a segunda para advertir. Na primeira ele está tentando fortalecer, na segunda ele está tentando abrir os olhos. O tema pode ser resumido da seguinte maneira: um conhecimento completo de Cristo é uma fortaleza contra a falsa doutrina e uma vida impura. Por isso que há a necessidade, de você, amado, e conhecer a Bíblia, conhecer de fato as doutrinas de Jesus. Tá bom? A epístola declara explicitamente ser a obra de Pedro. Olha só. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, não há dúvida, quanto à autoria. Ok? Não há no Novo Testamento um livro que suscite tanta questão como esta epístola no que diz respeito à sua autoria. Essa epístola tem passado pelos séculos em meio a tempestades. Sua entrada no cânon foi extremamente precária. Na Reforma, foi considerada por Lutero como escritura de segunda classe. Lutero era terrível, né, irmão? Chamou a epístola de Tiago de palha e chamou a epístola de Pedro, a segunda, de segunda classe. Foi rejeitada por Erasmo e olhada com hesitação por Calvino, mas não foi rejeitada, ok? As perguntas críticas que levanta são muito desconcertantes. Vejamos algumas objeções sobre a autoria, porém essas objeções podem ser resolvidas de maneira satisfatória. Nós vamos mostrar mais uma vez, objeções são os contra. Mas nós já deixamos bem claro que a autoria é do apóstolo Pedro. Mas houve aqueles teólogos que discordaram, e falaram, não foi Pedro que escreveu essa carta, não. Olha só, não podia ter sido escrita por Pedro, ok? Olha o versículo 16 do capítulo 3. Olha só, diz assim, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Ok? O capítulo 2 é igual à epístola de Judas,
tá bom, querido? Então você pode fazer aí um paralelo do capítulo 2 de Pedro com a epístola de Judas, que é bastante semelhante. Não se admite que Pedro fosse um plagiador de Judas, ok? Ninguém admitiu, só achou que é muito semelhante. Olha só, leiamos e vejamos a diferença de 2 Pedro 2:1, ok? Com Judas 4:12, 16, 19. 2 Pedro 2:1. Vamos lá. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Agora vamos lá para a epístola de Judas, versículo 4, Judas 4. Diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Versículo 12 agora de Judas. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Versículo 16. Ora, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Versículo 19. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o espírito. Então, é semelhante, porém é diferente. A linguagem é bem diferente, e isto de modo marcante no original. E o pensamento também é muito diferente. O grego de 1 Pedro é polido, culto e de alta sociedade, lembra? Ele é diferente dos demais da Bíblia, dignificado. Agora, o grego de 2 Pedro é rude, fraco, limitado com frases desajeitadas. Observação aqui, olha. 1 Pedro 1:17 ao 18 fala o quê? A experiência no monte da transfiguração. Então fica provado que de fato foi Pedro, viu, querido? Porque ele relata uma experiência que ele teve com Jesus, ok? A data, vamos lá então, a questão da data aqui da segunda epístola de Pedro. Se 1 Pedro foi escrita durante as perseguições desencadeadas por Nero, e se Pedro foi martirizado nessas mesmas perseguições, então a segunda epístola, deve ter sido escrita pouco antes da sua morte, provavelmente por volta do ano 67 do ano Domini, ok? Vamos lá ao propósito então. A segunda epístola de Pedro foi escrita com um propósito bem diferente da primeira. A primeira foi delineada para animar e fortalecer os cristãos sob as provações. A segunda epístola de Pedro foi escrita para advertir contra a apostasia vindoura, quando líderes na igreja, por interesses peculiares, igual nos dias atuais, permitiriam licenciosidade e toda má ação, apostasia em que a igreja deixaria de guardar a vinda do Senhor, e para dar a entender que essa vinda podia demorar longo tempo. Então os próprios pregadores da época, os falsos pregadores, diziam: olha, Jesus está demorando demais, desde que eu era criança eu ouço falar que Jesus vai voltar e ele nunca voltou. Então eles iam tirar o quê? A esperança dos cristãos da segunda vinda de Jesus, da segunda vinda de Cristo. Tá bom, querido? Então vamos lá, o conteúdo da epístola. Essa carta contém referências sobre a exortação na graça e no conhecimento divino, as advertências, tem muitas advertências contra falsos mestres e também sobre as promessas da vinda do Senhor. Vamos fazer uma análise rapidinho aqui. Ela é feita em 3 divisões, como você vai ver aqui abaixo. Primeiro, o progresso dos cristãos. Capítulo 1
do versículo 3 ao versículo 21. Então você vai ver os cristãos crescendo. Deus é a fonte do crescimento espiritual daqueles irmãos. Ele tem feito tudo quanto é necessário implantando a natureza divina, mas o cultivo da nossa vida, da nova vida, assim recebida, deve ser providenciado por quem a recebeu, ou seja, Deus está promovendo tudo para o crescimento e para o desenvolvimento da nova vida que Ele deu aos cristãos, mas é nós que somos os responsáveis para dependermos do Espírito Santo e fazermos essa vida crescer e prosperar, fazermos essa vida crescer e frutificar. Amém, querido? Olha só, olha o que Pedro fala aqui, olha, 2 Pedro 1,5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, vós, ou seja, a responsabilidade sua, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência. Amém? Cada qualidade, querida, é considerada uma espécie de camada em que nutre a qualidade seguinte, a existência abundante, né? Destas coisas levam o crente à frutuosa atividade em Cristo, porém a ausência destas coisas leva à cegueira espiritual. Quero ler para você versículos de 8 ao 9, olha o que ele diz aqui, olha. Porque essas coisas em vós existindo e em vós aumentando, fazem com que não sejais o quê? Nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não está presentes é cego, vendo só o presente, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora, de outro tempo. Amém? Então isso combina muito. Eu acredito que Pedro até teve na mente isso aqui, olha. Essa passagem de Josué, olha que Deus disse a Josué: porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Agora, no capítulo 2, Pedro já fala sobre os falsos mestres, querido. No capítulo 2, você dá uma lida aí na sua casa, nessa epístola, se você ainda não leu. Em volta deste capítulo, tem se travado a controvérsia denominada de Pedro-Judas. A semelhança entre alguns textos que nós acabamos de ler, tá bom? A semelhança entre os dois documentos é muitíssimo impressionante, especialmente os capítulos 2, verso 2, 4, 6... 4, 6, 11, 17 e Judas do 4 ao 18. Começa este capítulo lembrando que a história de Israel, Pedro começa este capítulo lembrando que na história de Israel muitos falsos mestres surgiram. Nosso Senhor também advertiu contra falsos mestres. Pedro confirma agora tais advertências. Na parte final do capítulo, colhe-se que esses falsos mestres já haviam aparecido e estavam agindo dentro da igreja. Irmão, entenda uma coisa: o lugar dos falsos mestres e dos falsos profetas é dentro da igreja. O campo de atuação deles é na igreja. Não tem como atuar de outra forma. Amém, querido? Então vai ser mesmo dentro da igreja, viu? Pode ficar tranquilo, nós já estamos finalizando aqui nessa parte 3 aqui de Pedro, não é? Olha só, o capítulo final da epístola começa referindo o propósito que o apóstolo teve em escrever. Ele diz, a saber, despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Pedro está querendo trazer, então, uma recordação. Olha como ele começa o capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Então é o mesmo autor, viu? Em ambas, procurando despertar com lembranças a vossa mente já esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Amém, querida? Então Pedro está trazendo aqui a mente desses irmãos, sabe? A mente desses irmãos. Olha o versículo 4, querido, e dizendo, vou continuar aqui lendo, olha o 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores,
com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Fala, olha, nada mudou. O Senhor não vai voltar. Desde que os pais dormiram, tudo está igual. Desde a criação de Gênesis. O que era uma mentira, né? A esperança, querido, do cristão sempre foi a vinda de Jesus. E essa demora foi motivo de desânimo para alguns, tanto na época de Pedro, quanto para os nossos dias. Por isso que a nossa esperança não está em ir para o céu, não está em estarmos com o Senhor, não está em aguardar Jesus e esperar a sua segunda vinda. Pois é, essa é a esperança do cristão, meu irmão. Olha, essa demora tem sua razão de ser no caráter e no propósito de Deus. Deus é que sabe por que está demorando. Qualquer aparente demora deve ser antes interpretada como oriunda de compaixão e misericordiosa. Sua demora é mais uma oportunidade de salvação e não é sinal de esquecimento. Amém, querido? E aí nós finalizamos aqui a Epístola de Pedro e na próxima aula nós vamos para a primeira Epístola de João. Amém, querido? Olha, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Você pode rever essa aula quantas vezes você quiser. Eu acredito que vai ser muito útil para você. Reveja, leia as epístolas, surgindo dúvida, mande lá no grupo do WhatsApp, fala, pastor, aquele ponto tal não ficou claro para mim, eu vou ter o prazer de explicar para você, tá bom? Nós estamos aqui para isso, para te ajudar, para que você não saia daqui com dúvida, tá bom? Para que você de fato entenda o que nós estamos falando, o que nós estamos dizendo e nós estamos certos que você vai ter um aproveitamento acima da média. Amém, querido? Olha, muito obrigado pela tua presença, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você seja guardado no amor do Senhor. E até a nossa terceira aula, começando na primeira epístola de João. Amém, querido?